Muito boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que me foi feito a partilhar aqui convosco o meu projeto. Vamos falar um bocadinho de como é que ele nasceu, como é que ele está atualmente e o que é que nos falta então a fazer. Portanto, eu terminei o meu curso em Psicologia em julho de 2019, sempre tive um interesse especial por crianças e jovens, em especial no contexto de Psicologia. Comecei então a ter contacto com esta população no âmbito da psicologia o ano passado, no Hospital Amadora Sintra, e sempre tive um gosto especial pela parte mais do desenvolvimento da criança e das doenças crónicas. Em outubro surgiu então esta oportunidade de poder abraçar este projeto, de poder criar este projeto, foi-me dado muito apoio por parte da associação para o fazer. Comecei por fazer uma pesquisa de literatura sobre as três doenças, não é? Que, como nós sabemos, a neurofibromatose tipo 1, neurofibromatose tipo 2 e a schwannomatose, e perceber que impacto é que realmente existe nestes doentes. Desta forma desenvolvi três flyers sobre as três doenças que levamos, juntamente, eu e a Ana Elizabeth Pires, a vice-presidente da associação, levámos para o primeiro congresso de doenças raras organizado pela Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. E fizemos no mês de outubro também o projeto para submeter ao IFP e à Ordem dos Psicólogos. Em novembro tivemos o OK destas duas instituições e também tivemos o apoio da Ana Santos, uma psicóloga da equipa de pedopsiquiatria do Hospital Amadora Sintra e do Centro de Desenvolvimento do PIN. Durante o mês de novembro, após esta luz verde, eu comecei a organizar todos os documentos necessários para a prática clínica, portanto para a prática da psicologia clínica, entre os quais desenvolvi a primeira entrevista para perceber a evolução e recolher alguns dados sobre a criança, sobre a família, sobre o seu desenvolvimento, sobre a própria evolução da doença, que pode ser muito variável, como nós também temos esse conhecimento. Realizei um inventário de testes psicológicos que iria necessitar para fazer uma avaliação completa e compreensiva do perfil destas crianças. Fiz também as fichas de inscrição, os consentimentos informados, para que tudo estivesse de acordo com as normas e como a psicologia clínica deve ser na prática. Depois, em dezembro, demos então início ao projeto, começámos pela divulgação através das redes sociais, portanto através do Facebook da associação, através do e-mail aos sócios. Também entrei em contato com os serviços de pediatria e de genética de todos os hospitais do país que tivessem estes serviços. Enviei também e-mail a todos os agrupamentos escolares da zona de Lisboa e Val do Tejo e alguns agrupamentos de outras zonas do país. Para a realização das consultas e das sessões de grupos, fizemos uma parceria com o Palco das Teorias, é um centro de estudos para crianças e jovens nos Olivais. Dado que a sede ainda não está pronta, teria que arranjar aqui uma alternativa e foi esta a alternativa que conseguimos. Comecei então em dezembro e janeiro a fazer a história infantil, uma primeira versão, composta por 7 pequenas aventuras de diferentes temáticas, e todas estas aventuras terminam com dicas práticas para os pais e para as crianças, portanto tem uma parte mais direcionada aos pais e outra às crianças. A ilustração, como vocês já conhecem o título, será feita pela Heróis Sem Capa, é um projeto de uma jovem ilustradora. O projeto dela visa salientar pessoas que tenham sido heróis, não é? Que tenham tido algum desafio na vida, os tenha tornado pessoas heróis, mesmo sem capa. E foi por isso que também eu e a direção, nos identificámos com o projeto e realizámos esta mascote. Esta mascote também tem um objetivo específico que também é descrito na literatura como importante neste tipo de associações que englobam famílias, que englobam crianças, que é a identificação, não é? Que é identificarmos com alguém ou com algum um desenho, ou um desenho animado ou um animal. E mesmo noutras associações ligadas à neurofibromatose, portanto, de outros países, nós verificamos que de facto há algo alusivo à parte mais infantil-juvenil. E foi assim que surgiu o TIT. Nós olhamos para o TIT e também conseguimos verificar logo os primeiros sinais, não é, da doença,
ainda que seja só apenas um dos vários sintomas ou dos vários problemas que possam surgir, conseguimos rapidamente identificar-nos e quem conhece a doença olha para o título e reconhece, não é? E será então com base no título que será feita a ilustração da história. A história é composta por 7 aventuras, como eu já referi, de diferentes áreas, nomeadamente as idas ao hospital, a presença na escola, a própria relação que têm com os pais, que por vezes é um desafio mesmo para estas crianças, a questão de sermos diferentes, a questão de nos sentirmos diferentes, mas ainda assim somos especiais, não é? Porque todos nós temos algo diferente, todos nós temos algo que nos diferencia dos outros e que nos torna pessoas especiais, e esta aventura é mesmo específica para que a criança se sinta especial, que sinta que tem algo que a torna especial e que é realmente muito boa a fazer alguma coisa, a desenhar, a escrever, porque não é por ter uma doença que as crianças deixam de ser uma criança, que tenha gostos, que tenha interesses específicos. E por isso achei muito importante este capítulo. Assim como o seguinte, a questões mais emocionais. Estas crianças têm o direito e precisam mesmo de expressar, de se emocionarem e perceberem o que é que são as emoções, não é? Qual é a função de cada emoção, para que é que servem as emoções, o que é que eu posso fazer com as minhas emoções. E daí o Tito às vezes também se sentir triste, não é? Sentir-se zangado, porque existem momentos na vivência de uma doença em que existe de facto uma zanga, existe de facto uma tristeza e é preciso que as crianças também saibam lidar com estas emoções. Por fim, os direitos, todas as crianças têm os seus direitos e também têm os seus direitos por serem doentes, também têm os seus deveres por serem doentes, e por isso eu achei que elas são crianças como todas as outras e têm os mesmos direitos. O guia de cuidadores está mais focado, é mais dirigido aos pais, não é? Como o próprio nome indica. Está organizado em 9 secções, portanto 9 áreas gerais. Em cada secção terminamos assim com informações mais highlight, portanto mais importantes, que são precisas ter em conta. E uma atividade, portanto uma atividade nem sempre é uma, às vezes até são mais, mas uma para os pais, uma para a criança e uma para a família. Variamos conforme também a temática da secção varia a atividade. Mas o objetivo é de facto haver aqui uma ligação entre os pais e a criança no desenvolvimento destas atividades. As secções estão organizadas em diferentes áreas, começamos pela uma análise da doença, das dificuldades que podem estar associadas, nomeadamente os problemas no desenvolvimento, que perturbações é que possam estar aqui mais como comorbilidades, como doenças associadas, a intervenção, que é médica, mas também existem intervenções que não são médicas e que também são muito necessárias, a comunicação da doença, portanto, como é que nós comunicamos com a criança de acordo com a sua faixa etária, o que é que nós já podemos começar a dizer, o que é que nós não devemos dizer, para que a criança de facto tenha conhecimento, porque se não somos nós a transmitir como cuidadores, ela provavelmente irá procurar sozinha, principalmente quando começa ali a chegar aos 11, 12 anos, começa a ganhar alguma autonomia na internet e depois pode se tornar extremamente assustador para uma criança ver algumas das informações. Uma secção, peço desculpa, uma secção mais dedicada à parte da escola, nomeadamente a questão do novo decreto, esta questão de estarmos aqui em parceria com a escola. A família e a escola são muito importantes para o desenvolvimento da criança, principalmente quando existem problemas de aprendizagem, que também é um dos fatores que pode existir nestas crianças e por isso eu achei que seria importante explorarmos uma secção só dedicada a esta área. Na secção 6 existem algumas estratégias, está organizado de forma a fornecer estratégias para lidarmos com os problemas comportamentais, mais ligados ao comportamento de oposição, desafio, mesmo a questões mais emocionais, a problemas sociais ou crianças que tenham algum problema no relacionamento com os outros pares. No capítulo 7 dedica-se mais a uma transição, portanto às fases de transição para a adolescência e transição para a idade adulta, que são fases da vida que têm desafios só por si, e que há um novo reajuste dos nossos objetivos,
novo reajuste da própria dinâmica familiar, e é importante também os pais terem essa consciência e saberem como é que poderão lidar com um adolescente com neurofibromatose tipo 1 ou com um jovem adulto, para que ele se torne independente, para que ele se torne autónomo, mas que se torne capaz, uma pessoa capaz e também com confiança de si mesmo. Por fim, o capítulo 8 é dedicado ao cuidador, porque antes de nós cuidarmos, nós temos que cuidar de nós, não é? E isso é muito importante nos cuidadores em geral e também nos pais que tenham crianças com neurofibromatose tipo 1, que exige muito, muito tempo, exige também muita paciência por vezes e também é necessário que os pais desenvolvam estratégias para que eles próprios se possam sentir bem. Por isso achei mesmo adequado este último capítulo e por fim informações úteis mesmo internacionais, guias mais internacionais, sites internacionais que possam ser úteis para os pais e um glossário com pequenas definições de algumas palavras que por vezes nós ficamos a olhar para elas sem saber bem o que é que são, porque são de facto muito médicas ou muito técnicas e que não tínhamos conhecimento até à data. Até aqui, portanto, neste momento estamos na atualidade. Atualmente começámos com as consultas de psicologia, a primeira consulta foi em janeiro, no entanto eu não dei seguimento a essa consulta porque a criança estava a ser acompanhada por outro psicólogo em contexto hospitalar. E atualmente tenho 3 crianças em acompanhamento e um jovem de 15 anos. As consultas são semanais, portanto eu tenho estado a acompanhar semanalmente estas crianças, neste momento online, porque é o que pode ser feito, mas no futuro, quando tudo isto acalmar e esperemos que assim seja, será presencial. Terá a duração de 1 hora, tem a duração de 1 hora as consultas e até à data realizei 22 consultas, sendo que espero muito mais com os casos que já estou a acompanhar. Portanto, aqui temos organizados os principais motivos para estes pedidos de consulta. Um dos principais motivos é de facto a questão de aceitarem a doença, de questões mais da ansiedade face à doença, face aos tratamentos que são necessários e que muitas vezes são muito assustadores ou geram muita ansiedade nas crianças. E isso está associado ao momento antes de ir ao hospital ou durante o período hospitalar em que estão no hospital de facto a ter estes tratamentos. Muitas vezes estes tratamentos são tratamentos oncológicos que implicam um catéter e tratamentos endovenosos e por isso criam aqui alguma ansiedade na criança. Portanto isto são ansiedades antes, durante e o após ir ao hospital e é importante nós trabalharmos estas questões com as crianças. Depois temos as dificuldades associadas ao desenvolvimento. São dificuldades muito descritas na literatura, de facto, a questão da socialização, da relação com os outros, dificuldades mais do comportamento, dificuldades em concentrarem-se, em terem a atenção, foco nas tarefas e numa atividade. E isto leva-nos a ter a necessidade de despistar aqui algumas das perturbações do desenvolvimento. Que neste caso a neurofibromatose tipo 1, as mais comuns, e isto segundo a literatura também, será a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, perturbação do espectro do autismo e a análise de déficit cognitivo ou não. Portanto, é necessário, como já referi, este despiste das perturbações. Na avaliação que eu tenho feito com as crianças, é um dos focos que eu tenho tido principal de atenção, assim como a avaliação das funções executivas, porque muitas vezes estas doenças poderão ter algum déficit na parte das funções executivas, nomeadamente da atenção, nomeadamente do planeamento, da organização temporal, da organização e transição de tarefas, por exemplo, estar a executar uma tarefa, uma brincadeira e depois transitar para outra. Estas mudanças por vezes não são fáceis, incluem birras ou incluem comportamentos mais de oposição e por isso também é importante avaliarmos estas funções executivas. No caso da intervenção, a intervenção tem sido focada em vários aspectos, nomeadamente a ansiedade, o treino parental, porque muitas vezes estas crianças, lá está, por terem um déficit mais na parte das funções executivas, têm alguma dificuldade nas tarefas de autonomia de acordo com a sua faixa etária e, portanto, é importante trabalhar com os pais esta questão de definir regras, de definir limites, de ajudá-los com estratégias mais eficazes perante as birras, perante o não querer comer, perante o não querer dormir sozinho, portanto é neste sentido que se insere aqui o treino parental.
A regulação emocional e comportamental também é uma das questões que tenho abordado mais com as crianças, portanto, as questões emocionais ligadas à doença, trabalhar as emoções também é algo que nem sempre é fácil, porque tem alguma dificuldade, algumas crianças têm alguma dificuldade em identificar as emoções, em controlar o seu comportamento, em ter aqui uma estratégia de parar antes de explodir, digamos assim, antes de ter algum tipo de comportamento menos ajustado ou mais agressivo. Assim como o treino de competências, de saber comunicar com os outros, de contactar com os outros, a distância social, todas estas questões são questões que estão descritas na literatura e noutros estudos que já têm sido feitos noutros países sobre a importância da psicologia nesta doença concreta da neurofibromatose tipo 1. E é aqui como tenho focado nos meus casos. O grupo de cuidadores também iniciou em março, portanto são 7 participantes, são 7 pais, aliás 7 mães e um pai, tem duração de 1h30, e tem como estes pais têm o principal motivo para estarem nestes grupos é o conhecimento da doença e a sua evolução, a necessidade de falar e partilhar, e saber abordar esta temática com os filhos. A questão do conhecimento da doença, eu bem sei que diz respeito aos médicos, não é? Não diz respeito a uma psicóloga. No entanto, é importante aqui analisar junto dos pais, e nem sempre os médicos poderão ter essa possibilidade e disponibilidade, quais as fontes mais fidedignas para a procura de informação, como é que esta informação deve ser procurada e analisar um bocadinho como é que eles se sentem também perante este conhecimento e esta avalanche que muitas vezes a internet pode ser, e muitas vezes assustadora também, porque é uma doença que antigamente não havia muitos tratamentos, portanto era muito exuberante, era uma doença que facilmente fisicamente se via que existia de facto esta doença. Hoje em dia não se trata tanto dessa questão, mas é importante de facto trabalhar isto com os pais, perceber onde é que eles poderão ir procurar. A questão de abordar a temática dos filhos, ter em conta sempre o desenvolvimento da criança, o que é que a criança pode, como é que a criança interpreta, como é que a criança compreende, que vocabulário é que poderá ser usado, que exemplos concretos é que poderão ser usados, e isto também é muito importante e os pais necessitam de apoio neste sentido. E a necessidade de falar e partilhar, sem dúvida que estas 2 sessões que eu já tive com os pais, que reconheço que os pais tiveram uma enorme necessidade de falar entre eles, de conhecerem outros pais que vivenciam o mesmo, que vivenciam diariamente o confronto com esta doença, da neurofibromatose tipo 1, de terem uma criança com a doença e de conhecerem outros pais que também têm isso. Como é uma doença rara, nem sempre é tão comum dentro do nosso grupo de famílias, mesmo do grupo social, conhecermos alguém com a doença. Portanto, era difícil de facto encontrarem um grupo onde pudessem partilhar e encontraram este espaço e penso que está a ser muito útil para eles. As temáticas são, tal como mencionei, a questão de saber o conhecimento da doença, portanto, onde procurar, gerir esse conhecimento da doença, trabalhar estratégias para lidar melhor com momentos estressantes, nomeadamente estes tratamentos oncológicos que as crianças têm que ir muito frequentemente ao hospital e são confrontadas com situações que geram muito stress às crianças. Também irei focar muito na questão do autocuidado, dos próprios cuidadores terem espaço para eles, terem um momento para eles, saberem o que é que poderão fazer para aumentar o seu melhor bem-estar, para se sentirem melhor com eles próprios, para também estarem mais disponíveis para as crianças, porque não é só o cuidar da doença, é o cuidar da criança em si, é cuidar das suas emoções, é cuidar das suas estratégias e é cuidar de tudo num todo e não apenas no foco da doença. A criança é uma criança, não é? E isto é muito importante também trabalhar com os pais. Assim como perceber que direitos e o que é que eles têm de direitos face à situação toda que vivenciam, que direitos é que eles têm afinal, não é? Há o cartão das doenças raras, subsídios, o que é que se passa então com estes pais? No contexto atual desta pandemia, portanto, também me foquei no desenvolvimento de algum material, nomeadamente dicas para os pais aproveitarem estes dias para organizarem atividades juntamente com as crianças, fazerem atividades em família, poderem estar em família, assim como estruturar brincadeiras para que a criança esteja mais autónoma, para que a criança tenha um tempo
para que esteja fora, digamos assim, da mão do adulto, para que o adulto também tenha tempo para si, não é? É fundamental. Claro que isto tudo é adaptado à idade da criança, uma criança com 3 anos, se calhar, vai demorar 15 minutos ou 20 minutos, uma criança com 6 anos, se calhar, vai ser capaz de estar 1 hora entretida com uma brincadeira, e por isso isto tudo muito adaptado, mas é uma pasta na Drive que bem sei que nem todos os pais tiveram acesso ou que visitaram a pasta, mas outros tiraram de facto algum usufruto do material. O caderno de atividades das férias da Páscoa também foi realizado com intuito lúdico, portanto com a questão de trabalhar a temática da Páscoa, receitas mais ligadas à Páscoa, atividades mais ligadas à Páscoa, principalmente no sentido de treino de competências das funções executivas, não é? Da questão de organizar, da questão de planear, portanto planear uma receita, tudo isto faz parte do treino de funções executivas. Assim como perceber sequências, memorizar, ver as diferenças, e foi nesse sentido que realizei este caderno de atividades para as crianças na Páscoa. Estou agora também a desenvolver um mais complexo, para as crianças também desenvolverem estas funções mais executivas enquanto não vão à escola, porque são de facto, o facto das crianças não irem à escola prejudica-as neste sentido, em algum treino de competências, porque os pais não são educadores, não é? Os pais têm outras formações, e por isso cabe a mim, como psicóloga da associação, poder fornecer, com base em documentos de psiconutricionistas, de pessoas da psicologia da educação, de terapias da fala, para que possa compilar alguns documentos e fornecer a estes pais. Realizei também um webinário em que alguns pais tiveram presentes. E com base nas consultas que tenho feito e no guia de cuidadores, estou também a filtrar estas primeiras versões da história infantil e do guia de cuidadores, perceber o que é que está adaptado, o que é que não está adaptado, o que é que eu terei que melhorar, o que é que eu não terei de melhorar, para que depois seja feita uma versão final e ser lançado ao público em geral. No inquérito de satisfação, verifiquei que todos os pais não têm dúvida que aconselhariam este projeto a crianças, a cuidadores ou a um adulto com neurofibromatose. Percebi também que todos os pais estão satisfeitos ou muito satisfeitos com os itens que avaliei, nomeadamente a pontualidade, a compreensão, o interesse, a competência do psicólogo, o número de sessões, portanto foi bom ver estes resultados. Claro que há sempre coisa a melhorar e há que vê-los com olhos críticos e com olhos de que existem aspectos a melhorar, como em tudo, não é? Mas fiquei bastante contente de verificar estes resultados. As crianças referem, gosto da Inês, a Inês está-me a ajudar, falamos de tudo e tem sido bom. Também foi bom saber que para as crianças também tem sido algo positivo. O que é que nos espera no futuro? No futuro, até dezembro de 2020, eu terei de facto este compromisso com a associação e irei dar resposta a todos os pedidos que forem feitos. Irei analisar a viabilidade da continuação do projeto, nomeadamente financiamentos que possam ser feitos para que as consultas continuem sem custos acrescidos à população e com a periodicidade semanal também desejada. Se não houver esta possibilidade, irei fazer o encaminhamento a hospitais de referência, portanto aos hospitais onde as crianças estão a ser acompanhadas, realizando um relatório bastante descritivo das situações para que de facto as crianças que estou a acompanhar atualmente continuem com acompanhamento. No entanto, vamos esperar que haja algum tipo de financiamento para que possa continuar, pelo menos com as consultas que estou neste momento a realizar. Espero também até dezembro de 2020 realizar atividades com um grupo de crianças, um grupo de crianças pequenino, portanto 3 a 4 crianças, para desenvolver algumas competências, não é? Organizar sessões de competências sociais, das relações com os outros, de como comportar com os outros, de como comunicar com os outros, de como iniciar uma conversa, de como ser amigo, a distância que nós devemos manter com o outro. Isso tudo são estratégias e são descritos como algumas das dificuldades que estas crianças possam sentir, e por isso seria muito interessante poder realizar estas atividades. Portanto, irei fazer uma análise da disponibilidade dos pais para depois, após também este confinamento social, poder realizar estes grupos com as crianças, que seriam muito interessantes e produtivos certamente. A história infantil, temos a esperança
de poder lançar uma versão final. No entanto, estamos à espera do financiamento, de perceber se existirá ou não financiamento para a ilustração e para uma impressão e distribuição aos nossos sócios e a outras instituições. Seria nosso objetivo e interesse inicial de distribuir junto de hospitais e de escolas, para que seja de uma forma lúdica, disponibilizada a crianças, a pais de outras crianças, esta versão do livro, porque é um livro adaptado à neurofibromatose tipo 1, mas que também é adaptado a muitas outras doenças crónicas e poderá ser útil tanto para pais da nossa associação como para outros pais. Daí nós gostarmos de poder partilhar e imprimir e fornecer, porque além do conhecimento desta doença, dá um conhecimento a outros pais que possa ser útil. O guia para cuidadores está na mesma situação que a história infantil, no entanto este poderá ser lançado sempre em formato digital, portanto os pais poderão fazer o download e ficar com o guia de cuidador. Não existe tanta ilustração, portanto não existe também tanto financiamento e por isso esperamos poder lançá-lo online no site, no Facebook, para ser feito o download e os pais poderem ler a secção que assim o desejarem. E eu penso que ficamos por aqui, portanto eu espero que vos tenha sido claro toda a evolução desde esta concepção deste projeto até à atualidade. Perceber que este projeto é inovador, não existe assim que eu tenha conhecimento nada deste género ou desta dimensão numa doença rara, principalmente. Noutras doenças crónicas existem trabalhos a ser feitos, mas numa doença rara, de facto, é raro existir este trabalho, portanto espero que tirem proveito dele, tirem as vossas dúvidas, eu também estou disponível para dia 9 de maio estar convosco e tirar as vossas dúvidas todas relativamente a este projeto e qualquer dúvida vocês também têm aqui o meu contacto, estou à vossa disposição, sugestões que tenham. E espero que isto vos tenha sido útil, pelo menos para perceberem como é que isto tudo foi construído, porque de facto foi partir de uma ideia, de uma reunião e de facto foi algo muito que me orgulho de ter construído e que fico muito contente de ter avançado e principalmente contente por estar a ajudar estas 4 crianças e as famílias, todas elas a ajudar de formas diferentes, com necessidades diferentes, mas fico contente por isto tudo ter avançado e espero poder estar à altura das vossas necessidades. Obrigada.